A 92 FM apresenta Nações Shopping Rock Sul em Cena. A música catarinense nos conecta com Ale Koga, Dino Cardoso e Lise Búrigo. Patrocínio Exclusivo Consórcios. Venha ser exclusivo. Estamos chegando, estamos de volta. Lembrando das épocas boas das casas noturnas. Chegamos onde o povo queria. Que animadinhas que vocês estão. Adinos. Pois então. Já vim com a roupa de ir. Tá bom, então. É o 7º episódio do Nações Shopping Rock Sul em Cena. Seja muito bem-vindo. Hoje o 7º episódio, a gente começa a mergulhar no mundo das casas noturnas, das danceterias, das boates. Não é, Lise Búrigo? Mágicas. Que sensacional. Coguinha, então, Dino Cardoso, Ale Koga, Lise Búrigo e o nosso convidado que a gente vai apresentar já, um convidado super especial, tem uma história gigantesca. O cara tem o cara tem meio século de história com a música, hein? É muita história. Coguinha, como é que o pessoal faz para participar do Nações Shopping Rock Sul em Cena? Então, hoje o nosso WhatsApp está aberto, 984410010. Podem mandar mensagem, porque o nosso entrevistado pede. 92 Rock Pop no Instagram, 92 Rock Sul em Cena no Instagram, 92rockpop.com.br no site e 92rocksulincena@gmail.com para mandar material. Maravilha, sensacional. Então mande sua pergunta, se você tiver alguma história desse cara, se você tiver alguma história que talvez ele não queira contar, né? Mas talvez uma história. Conta! Manda pra gente aí essa história, a gente pergunta pra ele ou não, se pode a gente conta no ar aqui. Quem é o nosso convidado, Lise Búrigo? Hoje nós temos o prazer de receber aqui no estúdio da 92 o nosso Everaldo João. Aê! Ele é o cara das casas noturnas da região de Araranguá. E tem muitas outras histórias que a gente vai contar hoje sobre essa figura importantíssima, icônica do sul de Santa Catarina. Eu sou fã desse cara, sou fã. Sabe aquela coisa que o santo bate? Sim. Acho que é a segunda vez que eu me encontro com ele, né? Já conhecia ele de ouvi-lo no rádio, mas a conversa já começa aqui e já vai pelos caminhos da música e eu já quero que ele me diga o que significa. Ele é publicitário, empresário de casas noturnas, foi presidente do CDL de Araranguá e é musicófilo. Isso eu quero que ele explique o que é, porque eu não sei o que é isso. Então, Everaldo João, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia a todos. Bom, vou começar pelas damas, né? Claro, por favor, por favor. Lise, Dino, assim, eu tô tremendo aqui, né? Porque falar sobre música. Quem tá tremendo é a gente. Eu não conheço o histórico, mas a Lise, a vida inteira falando sobre o assunto. Sim. O Dino faz uma resenha incrível, né? Então, se o tema principal for esse, eu já tô tremendo. Não, já tô tremendo. Tá em casa. Porque com certeza vocês dão um banho no assunto. Mas estou aqui com muito prazer, né? Já agradecendo, inclusive, né? Porque com certeza estou aqui também pelos dedos dos irmãos Estopassoli, amigos queridos, né? Ricardo e Eduardo, e com certeza também pelo nosso amigo Flávio Roberto, né? Meu parceiro. Inclusive tem foto do Flávio aqui que você mandou? Aqui, né? Tem imagens. É verdade que ele foi DJ? O Flávio foi DJ da Everson. O Flavinho? Sim. É mesmo. Mas lá no meio ele metia umas vinhetas tipo assim, tinta Coleston 17,90. Não tinha isso aí? Ainda não, porque ele ainda não fazia. Imaginava. Ou já, não sei, né? Pro rádio, né? Mas e conta pra gente essa história do musicófilo. Eu sou doente, eu sou doente. É uma Gostamos, doença, então? A Beth, a minha esposa, disse que eu sou doente. Porque eu saía da cabine de som quando DJ, e a primeira coisa que eu fazia no carro, naquela época tinha que ligar, né? Não ligava sozinho. Hoje tu entra e liga sozinho, é uma maravilha, né? Porque já tá lá. Enfim, e eu ligava a primeira música antes de ligar o carro. Então, às vezes, inclusive, que acontecia antigamente também, as baterias não tinham essa durabilidade total, essa consistência,
de acabar a bateria antes mesmo de eu ligar o carro. Meu Deus. Sério, não é brincadeira. Então tu saía fazendo ali o teu trabalho como DJ, ficava 4, 5 horas, eu imagino. Sim, por aí. Tocando música, entrava no carro e a primeira coisa... Escutava Ligava o música. rádio. Meu Deus. Ou ligava lá Que legal. o toca-fita, né? É isso. Então é compulsão, né? Isso é compulsivo. Então eu sou realmente isso que você acabou de dizer. Você ouve música todos os dias, Everaldo? Não, o dia inteiro. É mesmo? Eu ouço música sempre que eu posso. Tá. Em qualquer momento, em todo momento. É vício. Tá. É vício. Você tem um ritual, por exemplo, tem o teu momento, porque tudo bem, o dia todo você deve estar dirigindo, se deslocando, fazendo alguma coisa e a música ali. Sim. Mas você tem algum ritual, um momento só seu? Tenho diversos, Tá. inúmeros. Eu não tomo banho sem agora tem essa maravilha Da JBL. da JBL que tu leva e bota em cima do vaso para tomar banho. Sério mesmo? Claro, daí eu coloco lá no último volume, porque daí o chuveiro faz barulho e vai direto no ouvido, então tem que ter uma música mais consistente, um volume mais... Sei. Qual é o tipo de música pra essa eu ia hora? perguntar Pois é. pra você. Eu sou eclético, Tá. bem eclético, mas eu gosto de música. Tá. Pra mim música é música boa. Tá. E música boa pra mim é música que tem conteúdo, é música que tem arranjos interessantes. Eu ouço de tudo, mas ouço mesmo, inclusive música clássica. Eu tenho momentos de ouvir música clássica, não diariamente a música clássica, mas eventualmente, no momento que, sei lá, que eu tenho que falar comigo mesmo, eu vou lá e coloco um clássico, e aquilo penetra nos poros, né? Eu ouço realmente muita música. Mas eu não sou, assim, daquele tipo, vamos dizer... eu sou um viciado que não... Que não é chato? Tipo, é um crítico da música, né? Eu não sou Internacional Grêmio, eu não sou sei, Lula, fanático, Bolsonaro, eu não né? sou fanatismo. Eu É um não apreciador, sou, né? Eu sou um apreciador. Tu não é um catequista também da Não. música, né? Em hipótese alguma, não fico dando aula, não. Aliás, pavoroso isso, né? Sim. Se Todo falo do entrevista é assunto, chato, né? E falo do assunto se as pessoas também provocarem, como ontem, falando ainda há pouco, né? Fiquei 2h30 falando sobre o assunto, sobre o tema, inclusive o mercado, como está e como chegou, né? Com o Alceu Valença, foi um privilégio, né? Então isso eu ficaria mais 4 horas, mas ele tinha que pegar o voo, acabou a gente ficando só nessas 2h30. Só. Que maravilha. Everaldo, e você começou na música muito cedo, pelo que eu li ali sobre, nós lemos sobre você, desde os 7 anos já existe essa paixão, é verdade? Foi assim, ó. Rapidamente, porque se a gente resolver falar da história, eu não ficar até as 3 da tarde, né? Eu era uma criança muito pobre, morava num bairro em Araranguá, tinha vindo Jacinto Machado, que é minha terra natal, aos 4, e morava na Vila São José, próximo ao Colégio Murialdo, Colégio dos Padres lá em Araranguá, eles chamam, né? À noite no Colégio Murialdo, Murialdo tinha futebol, e tinha aqueles alto-falantes, né? Aquelas cornetas, e lá eles colocavam músicas. Primeira vez que eu ouvi música através desses alto-falantes foi Beatles. Ó, E eu não- moderninho. Pô, mas... E eu não tive dúvida, foi 63, 64, 62, por aí. Eu deveria ter ali 7, 8 anos. E eu não tive dúvida nenhuma, eu quero trabalhar com isso. trabalhar, não foi nem... Não quero, a minha vida vai ter ligação Sim, com olha isso, só. com essa música, com esse... Aquilo me contagiou de uma forma impressionante. E eu tomei isso como determinação. Sim. Aos 12 anos de idade eu fui trabalhar numa loja, porque era um foto Mazuco. Hoje era Zappellini, uma filial Me do lembro Zappellini. da foto, Mazuco. De Criciúma, era uma filial. Lá vendia... Lá em Araranguá. Lá em Araranguá. Tá. Lá vendia discos, poucos. E eu enchi a cabeça da minha mãe para convencer o Mazuco para que eu fosse trabalhar lá, porque lá eu queria trabalhar com disco. Certo. Eu tenho até uma foto aí que eu mandei daí já era um pouquinho mais tarde, 13, 14 anos. Bom, mas enfim, eu fui trabalhar de fotógrafo para ouvir música. Sempre Olha dando um só. jeitinho de chegar na música, né? Então, ali começou a minha história, pela paixão E aquelas pelos fotos sendo bem Beatles. analógicas. Sim, muito tinha legal as que fotos. dominar o O que você equipamento. vendia na loja? Quais eram os discos que tinham pra vender? Tinha de tudo. Do caipira, sertanejo, Anos raiz. 60 a gente tá falando. Estão falando 70 já. Não, 70, porque eu comecei na loja em 68. Tá. Final de 67.
68, eu já tinha 8 anos. Eu nasci em... Começou cedo, hein, Everaldo? Pois é. Bem cedo. Menino precoce. 12 anos. Eu aos 12 já era fotógrafo profissional. Mas enfim, eu tive que aprender a fotografia, porque lá era o meu trabalho, né? Tá. E o disco era uma prateleirinha. Era o bônus ali da... Era uma prateleirinha do Mazuco lá, que era olha só, uma sucursal da Musisson aqui de Criciúma, do Elpidio Stopassoli. Olha, ligação já, ó. Olha só. Olha a conexão. Olha só, uma coisa puxa a outra, né? Como as coisas são ligadas, né? O Elpidio tinha uma Musisson aqui em Criciúma, e eu, nos primeiros meses, comecei a fazer a cabeça do cliente para pegar o ônibus em Araranguá. Pra você vir aqui escolher os discos? Escolher os discos. Olha, já tinha um empreendedor Já aí. tinha, Então nato. ali começou, entendeu? A história com a música. E como é que é aquela história que as pessoas não tinham condições de... Era difícil comprar LP, era caro. Caríssimo. E não chegava aqui no Brasil, demorava. E aí, como é que você fazia pra... As pessoas te pediam pra gravar música? Foi assim, na verdade as pessoas nem pediam, porque naquela época também gravar fitas com seleção musical era difícil, né? Porque não tinha equipamento. Nós não tínhamos equipamento nenhum lá em Araranguá, no Mazuco, lá no Zappellini na época, né? O que eu fazia? Eu para fazer esse tipo de atividade, eu ia para os finais de semana no foto, fechava o estúdio, que o estúdio era isolado, né? Quando era estéreo, né? Para fazer estéreo, tu gravava com 2 microfones, um em cada caixa. Nossa. E eu daí fazia as duas coisas. Eu ficava trabalhando no retoque de fotografia. Enquanto isso, gravando. Enquanto isso, fazia seleções musicais. Daí as minhas seleções levaram... Mano Dal Ponte. Eu queria ter a voz do Mano Dal Ponte. Daí gravava, fazia uma seleção. O grande lance foi as seleções. Foram as seleções que eu gravava. Então as pessoas não te pediam, eu quero a música X. Elas queriam a sua curadoria, Você fazia né? Curadoria. Tá. A minha consultoria musical. Não, nem tinha muito o que escolher. Eram poucas músicas, poucos discos. Não é essa abundância de hoje, né? Mas era meio que miscelânea ali. Tinha sertanejo, tinha Beatles. Não. No que eu fazia de seleção... No acervo para vender. Não, o acervo tinha de tudo. Tá. De tudo da época, né? Sim, sim. De todos os gêneros da época. E aí até o farofafá, né? E aí a seleção, imagina que você ia uma seleção MPB, uma seleção de rock. De acordo com o padrão de sabor musical de cada cliente. De cada um dos clientes. Tá. Ô, Everaldo, amigos, todos amigos. Claro. Mas na época não existia DJ. Não, existia nos nem Estados o termo Unidos. DJ. Existia nos Estados Unidos, tinha em São Paulo o Big Boy. Isso. E aí, como é que veio o Everaldo DJ? Foi assim, e por isso o nome Everson. Eu era uma figura, vamos dizer assim, hoje folclórica, né? Porque eu tinha um black power maior do que o cabelo da corda, bem maior. Aliás, foi o que inspirou o nome Everson. Mostra aí o adesivo aí. O pessoal vê quem vai ver o Everson aí. posteriormente, né? Essa marca nunca mudou, né, Everaldo? Assim mesmo, assim. Ela é exatamente como está aqui há 50 anos. Tá. Preto e branco, chapado, né? Uma chapa de preto e o nome no meio ali em branco. Sempre foi assim. Nunca eu tenho na minha memória esse adesivo. Eu também tenho. Olha como pega, nenhuma né? alteração em 50 anos. Ele tá mostrando, para quem tá ouvindo a gente, Isso. ele tá mostrando o adesivo aqui, depois você assiste o vídeo, você vai conseguir ver lá nos nossos canais. Essa marca aí nasceu por causa da minha imagem, né? Eu era uma figura, vamos dizer, extravagante, né? Eu usava as roupas extravagantes e tal. Você era meio Raul Mas na Seixas, linha- forma de meio hippie, não? Foi antes de Raul, né? Foi antes, então era... Quase junto, né? Na linha o quê? hippie? Hippie? Não, era a onda Black Power mundial disco. mesmo. Da disco. Então passa a boca de Não, sino. foi antes do disco, né? O disco nasceu em 76. Tá. Eu não estou falando aqui Então de 71, 72, 73. Era o estilo peculiar de Everaldo. Então. Não, era a onda Black Power mundial mesmo. Tá. Era a onda, isso estava pegando o mundo, né? Mas tipo, só pra gente escrever assim, cabelão, Cabelão. correntão, boca de sino, não? Era só o cabelo Black Power. Tá. Só o cabelo. Eu era meio lançador de modas, né? Roupas extravagantes e tal. Tá aqui, E eu... a gente tá vendo aqui, ó. Tá lá eu. É ele. É ele, é
Everaldo nessa Não, foto. depois a gente vai ter que postar essa foto aí. Mas eu era uma pessoa muito correta. Eu era um menino do que todo pai Certinho, queria certinho. que a filha casasse, sabe? Ah, tá. Era um menino, não, era trabalhador, enfim, trabalhava muito mesmo, né? Aham. Então eu era figura conhecida e boate, por isso agora o termo DJ e discoteca. Discoteca nasceu em 76, 77 na França, né? O termo, né? Então, boate era pejorativo, né? Ninguém deixa o filho, a filha, né? É que tinha até a música da Boate Azul. Boate era zona, não era? Era zona, Era zona. O termo boate eu não poderia usar nunca, como algo que eu fosse. E era sonho isso, né? Fazer a boate. Fazer, no caso, a casa noturna. No caso, a EV-Som. Tá. Então eu criei a própria marca, a EV-Som. Lá em Araranguá, eu associei EV-Som para as pessoas saberem que é do Everaldo, então pode deixar a filha aí. Só que Era uma fora de chancela. Araranguá, sim, era uma referência. Fora de Araranguá, ninguém sabe que EV-Som é do Everaldo, é uma marca. Sim. É EV-Som. Sim. E daí, inclusive, virou sinônimo, né? Porque, por exemplo, eu abri uma EV-Som em Uruçanga, abri uma EV-Som não sei aonde. Que não tinha nada a ver com você. Não, daí eu tinha que ir lá, mas amigo, tá usando meu nome. Ah, E eu tinha marca registrada já. sim, sim. Eu sempre tive essa preocupação. Por isso que depois... Mas que a eles gente- colocavam o nome? EV-Som não sei o quê. Ah, virou meio... Virou, por exemplo, Gillette, assim. Virou Bombril, Eu Gillette. fui no Sombrio para convencer o cara que ele, como não posso abrir uma EV-Som? Porque a versão era a danceteria. Exato. Era como se fosse uma danceteria. Sim. Uma... Virou um sinônimo de danceteria. Daí E nem a maisena. sinônimo de casa noturna, de danceteria. Eu estive em Bituba. Pá, eu fiquei 3 horas, mas amigo, tu não entendeu ainda. EV-Som é o nome da minha casa. Mas tu tens o quê? Tu tens uma EV-Som, então. Foi bem Puxa esquisito, né? Esquisito. Mas até eu entender que era isso que eles queriam dizer, que EV-Som, para não colocar boate, discoteca, não existe termo. Depois veio, né? Usava o sinônimo EV-Som. Demorou, cara. Demorou para me entender que era isso. Só imagino. Então, foi da minha imagem que nasceu o nome Mas EV-Som. antes de você criar a EV-Som, você começou a brincar de DJ, assim. Eu E aí pegava tem meia uma- dúzia de disco. E tem Botava- uma história que você começou a fazer isso de forma voluntária. Sim. De forma voluntária, eu botava meia dúzia de disco e ia para uma casa noturna que tinha lá chamada Quitandinha. Aliás, era maravilhosa a casa, era onde a cidade se encontrava. Mas eles botavam lá um disco e deixavam rodar o disco. Eu comecei a colocar meia dúzia de disco embaixo do braço, chegaram, deixa eu botar umas musiquinhas. Isso lá com 15 anos. Que amor. E comecei a botar as musiquinhas. Daí com 16, 17 anos, pensando na EV-Som. Ah, você já tinha sempre tinha esse lá na foco, cabeça. né? Não, a EV-Som era algo que eu ia fazer de qualquer forma. Sim. Quer dizer, pretendia. Eu comecei a fazer, acabei virando presidente do Rotaract Clube. Do que é um Rotaract. do Rotaract. Ah, é Que Rotaract. foi inclusive governador no estado aqui do Rotaract. O homem não para, é uma máquina, né? Não, com 15 detalhe, tá com 15 anos ainda. E tem abraço pra ele aqui. O homem não A gente- virou- o menino eu vou não ter que virou fazer um homem break, ainda. mas antes tem abraço aqui. A Helena tá te mandando um abraço, dizendo pra te mandar um beijo de sapo. Que você Beijo vai sapo. entender. A Helena, para quem não sabe, é a esposa do Ricardo. Exato. É Maravilha. a minha terceira filha. Obrigado, Helena. Everaldo Beijo, João, sapo pra ti. o cara entende. O Bito Batera mandou aqui pra você também. Quem tá com a gente hoje aqui no Nações Shop Rock Sul em Cena, Coguinha? É o Everaldo João, né? Maravilha. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais histórias, né, dessa carreira de 50 anos, não é, Lizzy Búrigo? E também mais histórias da EV-Som, não é isso? Estamos aguardando, ansiosos. Daqui a Vamos pouquinho chegar a lá. gente volta. Fica com a gente aí. A música nos conecta. Estamos de volta com Nações Shopping Rock Sul em Cena. A música catarinense nos conecta. Patrocínio Exclusivo Consórcios. Venha ser exclusivo. Sim, voltamos aqui no Nações Shopping Rock Sul em Cena, o 7º episódio desse rádio documentário
que se estende até as vésperas lá do dia do rock. Acho que até passa um pouquinho, né, Alecoga? A nossa previsão é 11 de julho, mas no andar da carruagem aqui, eu acho que a gente vai dar uma esticadinha. Talvez a gente estenda um pouquinho. Então, Dino Cardoso, Lizzy Búrigo e Alecoga neste programa maravilhoso. Hoje com o nosso super convidado aqui, contando um pouco, algumas, né, das suas muitas histórias. São mais de 50 anos, não é, Lizzy Búrigo? Difícil encaixar mais de 50 anos em 45 minutos. Quem é que tá com a gente hoje aqui, então? Everaldo João, muito prazer estar conosco. Prazer legal mesmo, as histórias. A gente estava ouvindo agora aqui no intervalo alguns perrengues, né? Porque ser dono de casa noturna, olha, tem que estar preparado para tudo. Tem. E aí eu queria que você contasse essa história aí pra gente, como é que era o trabalho dentro da Everson, que era uma casa noturna, super famosa em Araranguá. Eu sei que muitas vezes vinham tantas pessoas que a casa até nem comportava, as pessoas ficavam esperando entrar, tinha fila de espera. E como é que era o processo? Você tinha muito problema, assim, com bebum, sabe? Gente fora da casa. Olha, sabe que não, teve alguns pontualmente marcantes, né? Mas não foi uma casa que ela se determinou desde o início a ter regras, né? De ter, como é que é? Controle de condutas. Controle de qualidade. Controle de qualidade. Até porque público, o pessoal que público. frequentava tinha até gente menor de idade, então acho que... Na época podia tudo, podia, né? A gente se controlava, bebê não, a gente só se... De colo não entrava. Mas quais eram as regras? Pois é. Muitas regras, por exemplo... de confusão, de controle de comportamental, vamos dizer assim. Empurrou alguém uma semana sem entrar. Na época era a única coisa que tinha na região sul, não era só Araranguá não. De Laguna, Florianópolis pra cá, sei lá. Então as pessoas têm que se comportar para poder manter a... Estamos falando aí anos 70, 80? Início de 70, né? 75, 74, 75. E elas tinham carteirinha, é isso? Não. Aí você sabia que aquela pessoa não nós tínhamos um computador na porta chamado Tilinho. Ele tinha 2 metros de altura com 1 metro de largura. Ele sabia tudo, o nome de todo mundo. O cara conhecia todo mundo. Memória fotográfica. Não tinha nenhum tipo de controle de carimbo, ou enfim, ou ingresso que tu entra e sai, ou pulseirinha como tem hoje. Não tinha nada. Ele era memória fotográfica mesmo, além de uma psicologia incrível, né? Porque ele olhava pra testa, tá meio suada, não entrou ainda. Já entrou. Não. Tinha gente que começou a pegar essas manhas. Começou a pegar essas psicologias aí, ele tinha esses controles e acabava, de vez em quando, molhando a testa. Daí ele passava a mão pra ver se estava quente. Se o cara chegou todo arrumadinho, cabelinho certo, porque dentro da boate o cara se empolga e meio que se desarruma, não é? Se o rímel, o blush. Já começa a correr, exatamente. Tinha ele isso. Tinha essa percepção aí, essa manha, essa visão de controle, né? Controle total. Ele era incrível. Aliás, admirado, querido por todos, né? Porque ele, apesar do tamanho e de toda essa rigidez, ele era de uma simpatia, uma gentileza incrível. Ele era muito gentil. Ele era um senhor, bom, enfim. Aí as regras eram empurrão uma semana. Ia piorando. Chegaram a se pegar ali no tapa, 2. Brigou, envolveu mais gente, daí o grupo inteiro pra fora. Um mês sem entrar. Daí isso era um martírio. E o Tilinho tinha um caderninho que ele ia anotando isso aí pra lembrar? Não, porque acontecia muito pouco, né? Aliás, nem acontecia mais. Por causa exatamente da rigidez da regra, né? Tinha muitas, Daí a regra pro casado, qual que era? Cara, pro casado era assim. Bom, cidade pequena, todo mundo se conhece, com exceção, claro, de quem vai daqui para Criciúma. Ia muita gente daqui, da região inteira, toda, né? Mas tinha, lá em Araranguá em especial, casado só acompanhado da mulher, da esposa. E daí é o seguinte, amigo, uma vez aconteceu um fato que o cara queria entrar de qualquer jeito, eu lá de DJ, e daí eu coloquei lá o Tilinho raramente me chamava na porta, né? Porque eu era DJ, o gestor da casa, eu era era tudo que podia ser.
Enfim, daí o Tilinho mandou me chamar. É grave, né? Porque o Tilinho não me chama. Tá. Eu botei o bolachão a rodar daquele da Hipopótamos. Aquele mixado, e fui na porta ver que o Tilinho queria. Ele me contou a história. O cara tá aí, o cara é advogado, quer entrar de qualquer jeito, direito de ir e vir. Já chamou até a Constituição embaixo do braço aqui, papai e tal. Esse cacete, vou lá falar com o cara. Era um conhecido, né? A gente conhecia todo mundo, e ele me conhecia também. Como é que você me proíbe? Não sei o que e tal. Meio alterado, já tinha tomado 2 goles de 2 garrafas de uísque? Resumindo, eu convenci ele a ir embora. Eu disse, pô, tu vai entrar aí, cara, vai encontrar a filha do teu amigo. Daí amanhã tu vai almoçar com o cara, enfim e tal. Então tinha certa diplomacia, né? Certa conversa também, um pouco de política do bom... Da boa vizinhança. Da boa vizinhança, política do bom comportamento, que convencia as pessoas mais conhecidas para não entrar e se comportarem direito, para não virar uma zona. Era pra se divertir, para não denegrir a imagem da casa. A loura do banheiro... Tornar um ambiente bom, né? A loura do banheiro nunca apareceu lá. Não, Nós tínhamos lá só o dançarino, como é que, não era latino, era cigano. Ah, me conta isso aí, então. O cigano era o seguinte, aliás, nós estamos buscando o cigano, estamos procurando por ele. Alô, cigano! Se estiver escutando a gente, porque nós vamos fazer agora, Ale, vamos fazer agora, dia 17 de maio, a festa dos 50 anos da Everson. É a primeira edição, nós teremos 3 festas durante o ano. Tá. 3 dias esgotou. É mesmo. 1.000 pessoas, esgotou em 3 dias as vendas. Já esgotou, faz 1 mês e pouco, vai ser em maio ainda. Então atrás do cigano pelo seguinte: o cigano era o primeiro cara a chegar, ficava esperando a porta abrir. Ele entrava, ele tomava uma água a noite inteira, dançava a noite inteira, era o último a ir embora. Sozinho. Sei, na dele. Sozinho, na frente da... Ele dançava meio Sidney Magal, uma coisa assim. Não, era uma dança dele. Não era nem não era dele, sério. Não, sério, não é brincadeira, é sério. E ele começou a ficar uma figura, as pessoas chegando e vendo o cigano, né? Emblemático, né? Já da casa. Tu não ia no mesmo horário sempre, né? Mas cada vez que alguém chegava, via ele. A primeira pessoa que via era o cigano na pista. E o cigano era animação total, isolado, nostálgico ali sozinho, né? Solitário, na verdade, né? E então tava lá, e o cigano ficou anos fazendo, e de repente o cigano sumiu. Muitos anos depois. Nós estamos agora atrás do cigano. E vocês que apelidaram ele de cigano? Ficou o nome de cigano porque ele tinha cara de cigano. Tinha um jeito de cigano. Mas ele usava umas roupas de cigano também, não? Não, era só o rosto, cabelo. Meio... a roupa também lembrava. Meio Sidney Magal, mas já rolava? Não era Sidney Magal, não era caracterizado de cigano. Ah, tá. Não era. Mas tinha a cara. O nome começou a ser chamado de cigano. Entendi. Sei lá, botaram o apelido nele de cigano. Então vamos fazer aqui um apelo, né? Não, vamos ter que achar o cigano. Agora a gente tem que achar o cigano. Porque o cigano... Ele vai aparecer na surdina, quer apostar quanto? Tu já imaginou se o cigano chega no dia 17? E ele era um cara o quê? Jovem, assim? Na época sim, hoje tá igual o Everaldo, velho. Não, mas tu tá muito jovem, tu tá muito bem. Tá muito bem. Tu tá muito bem. Então, o cigano, se você estiver ouvindo a gente agora em algum lugar... 17 de maio, hein? Onde quer que você esteja, faça um sinal de fumaça. Mande alguma coisa, um fax. Ô, Everaldo, e você... O fax é bom, hein? Não, na época Gostei não tinha nem fax. Eu acho que fax não tinha sido na época inventado. era só telefone mesmo, carta, né? Telefone... E raros, né? Não, telefone aquele de cordão, né? Isso. Como é que é? De cabo, que Sim. fica aquele cabinho enroladinho, né? Do disco. De disco, Claro, dedão. Ô, Everaldo, você tava contando pra gente que muitas outras casas noturnas começaram a usar o nome Everson como se fosse uma danceteria, uma filial, um nome, né? Como se fosse discoteca. Discoteca. E depois você teve que mudar o nome da Everson. Como é que foi isso? Não, é o seguinte, teve envolvendo isso, eu sou marqueteiro, né? Então, durante, imagina, 50, 40, né? Na verdade, efetivamente, foram 40 anos de casa noturna. Completou 10 anos agora, vai completar esse ano 10, que eu não estou mais com essa atividade como negócio. Era um negócio, era uma atividade que me dá prazer. Era o teu negócio principal nessa época? Vamos dizer que sim, de certa forma sim. Por muito tempo foi o meu principal negócio. Durante pelo menos 20 e poucos anos foi. Depois eu diversifiquei. Mas quando completou 21 anos, maioridade, eu tô ficando velho, pensei, né? Não tem mais saco de ficar no som e administrar a casa, porque eu era o primeiro a chegar,
e o último a sair. Eu era desse tipo de controlador, né? Concentrador de tarefas, né? Gestor minucioso, detalhista. Eu sou muito controlador, muito Acabava não delegando e assumindo muita coisa. Não, delega, mas controla, né? Sim. Delega, mas não delega, né? Não delarga, né? Não delarga. Então, e sempre encarei com muita responsabilidade. Eu sempre encarei a minha atividade como, pelo menos na cidade do interior, né? Todo mundo se conhece, com muito controle por causa da imagem, não minha, mas a imagem do meio, né? Entretenimento saudável. Fazer coisa com responsabilidade. O que aconteceu? Que daí, quando completou 21 anos, também veio algumas fases, e essa foi uma delas, de que as coisas estavam mais barzinho, mais não sei o que lá. Mais pubzinho. Mais O cenário noturno foi mudando. Exatamente, foi mudando o cenário. Foi por curto espaço de tempo. Mas eu concluí naquele momento que, não é mais pra ti, cara, para de ser DJ, tu não pode. Na minha cabeça, e daí veio a onda dos pubs, foi muito bem lembrado, Dino, porque isso vai justificar o que eu vou dizer na seguida. Na minha cabeça, se eu não sou mais o DJ, é versão por quê? Estava vinculado. Não faz sentido. Vou ficar meio sem graça. Comecei a ficar meio sem graça. E por estratégia da ocasião, daquele momento, seria importante a mudança de nome e de jeito de fazer a coisa. De atividade. O que é que eu fiz? Retirei o Everson e criamos o Resumo. Porque o Resumo daí foi quando, aliás, o nome era Resumo Pub Bar. Foi o primeiro pub da região sul do país, eu acho. Eu lembro do Resumo. O Resumo Pub Bar, porque eu tinha vindo de Londres e lá pubs são... E copiei algumas ideias de lá, inclusive. E fez, por coincidência, o tema era um bar temático. Todo o tema era voltado para a comunicação, que era a minha segunda paixão, né? Então, só para vocês terem uma ideia, as mesas eram revestidas com chapa offset, aquelas chapas de impressão, as luminárias, e eu que fiz tudo, tá? As luminárias, que criativo, gente. Meu Deus, as luminárias todas foram feitas com chapa de offset. E daí eu tive o seguinte cuidado, porque daí eu fiquei 4, 5 meses parado, eu parei a casa, fechei, para poder mudar a imagem, mudar a marca, porque 21 anos é muito tempo, né? Sim. E mudar todo o conceito. O que é que eu fiz? Em 4, 5, 6 meses, sei lá, mais ou menos isso, eu próprio fiz tudo e tive o seguinte cuidado, eu revesti de papel de parede 1,20 m toda a casa com um jornal. Mas um detalhe importante, só notícia boa. Olha, que legal. Para impregnar um ambiente de coisa positiva. Teve esse Sério, cuidado. eu tive cuidado de Selecionar as notícias. Selecionar as notícias boas dos jornais. A maioria era coluna social, é claro. Porque notícia boa só em coluna social. E eu revesti todas as paredes. Eu jurava que aquilo era papel de parede, porque foi colocado de formas, enfim. Foi quando, então, só para justificar o nome, né? Mudou de Everson para Resumo. E tinha o Resumo Beat? Era a mesma conexão ou não? Daí no ano seguinte, mudou para Resumo Beat a Casa da Praia. Porque era Everson 1 e Everson 2. Nós tivemos 5 casas. Everson 2 no Arroio do Silva, Everson em Araranguá, Everson 2 no Arroio do Silva, Everson 3 em Uruçanga, Everson 4 no Morro dos Conventos e Everson 5 no Lago Dourado. Chegamos, lógico, funcionavam, só 2 funcionavam simultaneamente. Maravilha, esse é o Everaldo João com a gente aqui no Nações Shopping Rock Sul em Cena. A gente volta daqui a pouquinho, Lizzy Búrigo. Ok, que já tá com a próxima pergunta. Então guarda aí, segura a próxima pergunta aí. Eu acredito, Coguinha, que o Everaldo, ele tenha tido contato com muitos artistas nacionais e quem sabe internacionais. Acho que no próximo bloco a gente pode enveredar um pouquinho por esse caminho, né? Queremos histórias. Bom, queremos histórias de backstage. A gente já viu uma foto dele com o Gil em Salvador, né? Eu quero saber então, dessa história. Saber ele falou que ontem estava com o Alceu Valença, né? Eu gosto muito de Alceu Valença. Eu amo Alceu Valença. Eu acho muito bom também. Juvenal tá te mandando um abraço. Que legal. Juvenal te mandando um abraço aqui. Vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Nações Shopping Rock Sul em Cena, o 7º episódio, hoje com Everaldo João, as histórias do Resumo, da Everson e muito mais. O rei das baladas. O rei das baladas. A música nos conecta. Estamos de volta com Nações Shopping Rock Sul em Cena. A música catarinense nos conecta. Patrocínio Exclusivo Consórcios. Venha ser exclusivo.
estamos de volta com o Nações Shopping Rock Sul em Cena. Esse é o 7º episódio desse programa, que tem uma duração aí de mais ou menos 6 meses nessa primeira temporada, Lizzy Búrigo. E isso hoje... Isso mesmo, nós vamos até 13 de julho, que é o Dia por Mundial ali, né? do Rock, e a gente termina por aí. Ou não. Esses episódios, né? Essa temporada, né? Então a gente já começou a adentrar no mundo das casas noturnas, não é? Estamos na região de Araranguá, trouxemos aqui uma pessoa muito especial. 50 anos de carreira. Que, olha, teria que ter umas 4 horas de programa para ouvir todas as histórias do Everaldo. E são muito boas. Maravilha. Você tinha uma pergunta no bloco anterior, Então, a Búrigo? gente gostaria de saber, você conheceu muitos artistas. Inclusive, ontem você estava conversando com o seu Valença e tal. Vocês traziam artistas para Everson? Mais dos anos Músicos, 90, assim. durante os anos 80, mas aqui da região, né? Rio Grande do Sul, nenhum de nós, aquela turma toda ali do rock gaúcho esteve nas nossas casas, desde Cascaveletes, TNT, inúmeras vezes, né? Cada uma dessas bandas. Depois, nos anos 90, a gente passou a fazer mais alguns shows nacionais, né? Trouxemos lá Raimundos, Capital Inicial, Benjó, Skank, Cidade Negra, enfim, inúmeros. E muitos pedidos exóticos, assim, que tem uns estrela maluco, né? O pedido mais forte mesmo foi aquela banda lá, Tequila Baby, né? Tequila Baby. Que é uma banda que tem um público de carimbado, punk. diferente. Porque esses pedidos assim, só eu acho que... Pediram muita tequila? O que eles pediram? Não, eles tinham um comportamento bem estranho, sabe? Não que fosse assim. Eu não faço tietagem, tá? Eu raramente vou em camarim, a não ser que eles convidam. Não, pô, vem aqui conversar com o pessoal que quer bater um papo contigo, daí a gente vai. Mas esse negócio de tietagem deixa mais pro fã, né? Fica lá o dono da casa incomodando os caras em camarim, fica chato. Claro. Então eu não faço muito esse tipo, nunca fiz esse tipo de tietagem. Mas o Tequila Baby, eles se comportaram de uma forma muito, muito estranha. Com relação a pedidos de camarim, isso é mais na produção do que o próprio artista. É verdade. Tá mais o artista lá, nem sabe que a produção tá... as coisas exóticas, não sei o que lá, então o tá lá na nem cabeça. olha, né? Às vezes nem vê. Eu tive um episódio degradante para mim. Eu tratava com o Armandinho pessoalmente para fazer. Aliás, eu comecei pagando R$1.000 de cachê. Depois passou para 2, depois passou para 6, enfim e tal. Mas eu tratava com o Armandinho direto. Depois ele botou um produtor que era bacana, muito legal e tal. Depois um parente dele começou a fazer produção, mas eu continuava tratando com ele. Eu fazia a reserva de data com ele, enfim. Daí num dos shows, aliás foi o último, eu creio. Depois não, tive mais um só depois. Aconteceu um episódio que o cara pediu isso, pediu aquilo, tal pro camarim. Fornecido do cara pediu. Na saída, eu tinha uma relação bem próxima de telefone. Na saída do camarim, eu estava lá, vou me despedir do Antônio Armando, né? E fui na porta do camarim para ele ir embora. Ele olhou para mim de dedo e disse: nem um pão para mim comer tu me deu hoje. E eu achei que estava brincando, né? No outro dia ele tinha um show em Criciúma e eu vim para Criciúma. Bom, lá esclareci isso, achei que era uma brincadeira. Nem esclareci, achei que era mesmo uma brincadeira. E vim a Criciúma no show dele e tentei me aproximar, ele virou as costas e saiu. O produtor criou alguma coisa lá, que eu não sei qual até hoje, né? Sim. Criou alguma celeima lá, acho que eu tratava direto com o Armandinho, ele não queria mais isso. E então foi algo desagradável que aconteceu. Foi um fato assim muito... De um atravessador aí. Acho que o cara deve ter inventado uma história, escondeu tudo que estava no camarim, não sei lá o que foi. Mas ele sempre foi tranquilo com relação a pedidos, né? E lidar com artista é difícil, né, Everaldo? É isso que eu falei, equipe, né? Com a equipe do artista, trata mais mas com essa logística de trazer... O pessoal do Rio Grande do Sul, geral, é impressionante como são gente boa. É incrível, eles são... Essas bandas todas lá, elas deviam estar no cenário mundial, porque são pessoas, assim, eu acho que é a cultura, né? Agora tem esses atravessadores, tem esses produtores que daí querem ser mais importante do que o artista. Daí eles criam um monte de coisa que atravessa tudo, né? Criam um problema na produção local. Everaldo, existe DJ ainda?
Hoje, DJ, eu nunca fui um DJ, né? Eu fui trocador de música. Nunca. Acho que você era o DJ raiz. Aliás, esse termo nem existia. Eu acho que Aliás, eu trocava música, eu tinha bom gosto, vamos dizer assim. É o disc jockey. É isso que você. O termo é corretíssimo. Sim, perfeito. E era isso que você fazia. Você era o disc jockey, trocava os discos, fazia a mixagem. Pô. E detalhe, né? Que ele contou aqui em off pra gente, sem fone de ouvido. Agora hoje não. É sobrenatural. Porque aí... hoje, se não for produtor, se não tiver noção mínima ou máxima, né? Eu acho que é máxima de informática, né? De tecnologia, se não tiver domínio da tecnologia, não tem como ser DJ de qualidade. Um DJ tem que ser produtor, né? É assim que eu vejo, imagino. Por exemplo, eu estava dando exemplo aqui do Bruno B. Passaram diversos DJs lá hoje importantes no cenário da música eletrônica do Brasil, que passaram pela nossa casa, começaram lá pela Kabum, que foi a primeira casa eletrônica da região sul, que era uma outra casa, né? Era sua também? Sim. O Kabum nasceu em 2005, durou 10 anos até a gente parar com a atividade, que era um planejamento de 40. Nós completamos de 40 e daí paralisamos com a atividade do entretenimento. O Bruno B, por exemplo, ele é um artista, ele cria música, ele produz a música, inclusive ao vivo, né? Basta ver o cachê dele que está lá no teto. Então, hoje, DJ é isso. Aliás, nem mais, eu acho que esse termo DJ nem... Eu acho que hoje ele está desatualizado, né? Esse termo não deve ser mais aplicado para o Alok, por exemplo, para o próprio Bruno, que eu acabei de mencionar, enfim. São produtores, né? E também tem muito uma pegada do cara ser animador, né? Tem uns DJs aí, uns famosões, os caras metem uns telão lá gigante. Daí os caras dançam, né? Eu particularmente, eu fui já a um show do Alok, pro meu gosto zero, né? Não, pra mim também não. Não repito a ida. Não irei mais. Pode ser um fui lá pra conhecer. Sim. É uma parafernália que a gente acabou de dizer, cinematográfica, né? A produção. O cara diz 2, 3 frases lá de efeito, aliás, mal feitas as frases. Musicalmente, pra mim, sinceramente, não me agrada, mas é a onda, né? O que me agonia é que começa a tocar música, tu começa a empolgar aquela música, daí troca. Ai, peraí, mas aquela que eu tava ouvindo. A música fica em segundo plano, né? Mas às vezes o artista, hoje, muitos artistas, eles acabam se construindo por causa do público. Então, eu vou no show do fulano de tal porque o cara, por exemplo, quer pegar mulher. Eu vou porque dá um monte de mulher. Então eu vou, e vira moda, entendesse? Né? E não é nem pela... a música fica em segundo plano. É pela experiência do evento. A música, ela tá ali em segundo plano. Né, Everaldo? Pra gente muito bem colocado, Dino. Eu acho que agora é uma experiência. É uma experiência e onde as pessoas se encontram para fazer a azaração, falou, para buscar algo ou não, né? Enfim, ou para beber só a birita mesmo, fazer uma cachaçada e amanhã ficar com dor de cabeça. Essa geração nem bebe mais, usam outras coisas. Também. E a música, ela ficou, ela tá inserida ali. Ela é um elemento do cardápio, não é? Perfeito, eu acho que é por aí. Everaldo, falando em música, você não toca nada que você tá me contando? Eu não toco nem campainha. Aliás, nem se usa mais, né? Sino de igreja. Uma vez eu pensei, vou tocar sino de igreja. Mas daí, cara, é muito ensurdecedor. E hoje, o que você gosta, assim, eu sei que você é fã do LED, dos Beatles, mas uma música, assim, eu sei que é difícil em tudo que você já ouviu, mas se fosse pra gente escolher hoje, assim, a sua música. Eu acho que de emoção e cinematograficamente falando, hoje Coldplay. Olha assim, só. popular, né? Tem inúmeras bandas que nem populares são, né? Que eu gosto. Mas não me pergunta não, porque eu também sou ruim pra caramba de estar dizendo o nome de bandas novas, né? Tá. Mas assim, tem muita coisa boa, inclusive no Brasil. E muita coisa que não está aparecendo, né, Everaldo? Que não está aparecendo, por causa do mercado, né? O mercado está prostituído. Quando o mercado se prostitui, cria um padrão, é esse padrão, todos fazem igual, né? É tudo igual, mudam algumas palavras e o tema, né? E é aquele padrão, né? A gente vê nos últimos 15, 20 anos, pelo menos,
principalmente na música brasileira, que aliás nem existe mais, né? A música brasileira existe hoje uma repetição de clichês, Sim. né? Clichês trocando o tema, como eu acabei de dizer. E algumas bandas até estragam as músicas originais. Exatamente. Às vezes eu ouço As uma versão, eu releituras, digo, né? meu Deus, estragaram a música. Quando você pensa que o Brasil teve Legião Urbana, teve tantas outras bandas, Secos e Molhados, Secos e Molhados, teve essas bandas todas que vão parar aqui, vão falar 3 horas no nome das bandas incríveis que o Brasil teve, Paralamas, e aí vai, né? O que é que tem hoje de novidade? Não tem uma banda importante. Tá difícil. Tá difícil mesmo. E isso falando de bandas pop rock. Daí depois tem os outros segmentos, né? De música de qualidade também, desde o samba, inclusive, né? Grupos de samba. Enfim, todos os segmentos todos música, os né? gêneros musicais do Brasil se resumiu em um. Você usou um termo legal fora do ar, que é a Padrão. paralisia, né? Paralisou. A música paralisou e em todos os gêneros não tem evolução, né? Não tem. A gente está caminhando para o final aqui da nossa entrevista. Depois a gente vai fazer as considerações finais aqui, mas eu queria saber o seguinte: imagina que a gente está no apocalipse zumbi, Everaldo, e sobrou três bandas para você ouvir pro resto da vida. Quais seriam? Sobrou 3 discos, você pode escolher uma de cada banda aí. Rapaz. Quais são as 3 bandas para ouvir eternamente agora? The Dark Side of the Moon do Pronto, Pink agora Floyd. o Dino ganhou o dia. Agora o Eu Dino ganhou o ouvi dia. 1 milhão de vezes já e ouviria mais 1 milhão. Tô contigo nessa. Queen, acho que grande maioria das músicas também. LED, Supertramp. 3. Vamos ficar no Queen. Maravilha, então, grande papo. A gente ia longe, a gente ia até meio-dia aqui, mas a gente tem que encerrar o programa. Everaldo João, eu quero deixar. Mentiroso, né? É porque o meu cachê depois das 10 aumenta. Ligou a bandeira 2, Na verdade, eu quero fazer um registro aqui. Por favor. O chefe, agora no ar. o mano da Ponte já tá dizendo o assim, vai aumentar o cachê, vai aumentar. Eu viria mais vezes aqui se eu tivesse a voz do Mano Dal Ponte. Ele tá se escondendo lá atrás do computador. Tá se escondendo, então. E estamos chegando no final, Everaldo. Muito obrigado, né? A gente sabe que você tem muito mais histórias, um programa é pouco, mas quero que você deixe aí as suas considerações finais aqui pro nosso público do Nações Shopping Rock Sul em Cena. Olha, minhas considerações finais é só agradecer, né? Pela lembrança, estou me sentindo muito prestigiado vindo aqui conversar com vocês, né? Figuras incríveis que eu conheço. E você é a segunda vez que a gente conversa, né? A primeira vez também foi empático, a gente já se sintonizou musicalmente e de forma, vamos dizer assim, carinhosa. Essa emissora, de uma forma geral, a Liz, nossa história é antiga, né? Vou falar aqui agora. Tem uma memória afetiva. Memória afetiva. A Liz falou o nome música, Everson. rádio. A Liz disse o nome Everson mais do que eu. Ai, fazer propaganda da Everson. Então, Ligue se ligue, Rádio Eldorado. Então, assim, eu estou realmente muito lisonjeado com o convite, muito feliz, muito grato. Quero demonstrar aqui a minha gratidão pelo convite e dizer que estamos sempre à disposição. Maravilha. Muito obrigada, Everaldo. Bom dia a todos, né, que nos ouviram e que se de alguma forma estão linkados a essa história de tanto tempo. Sensacional. Então, Everaldo João conosco no 7º episódio do Nações Shopping Rock Sul em Cena, Ale Koga, Lizzy Búrigo. Semana que vem a gente está de volta. Semana que vem a gente não pode deixar de falar de uma das bandas que tem o maior número de fãs, né? Um fã-clube em Criciúma. Então a gente vai falar sobre Rush. Criciúma Rush City. Mas a gente quer saber as histórias de pessoas que foram ao show original. Rush, né? Do Rush. As loucuras, né, Por que fizeram. favor, estamos esperando os Mande ouvintes aí contribuírem. Com certeza. Ok, então a gente volta semana que vem, 9 da manhã. Esse foi mais um episódio, o 7º, aqui do Nações Shopping Rock Sul em Cena. A Rádio 92 FM apresentou Nações Shopping Rock Sul em Cena. A música catarinense nos conecta. Patrocínio Exclusivo Consórcios. Venha ser exclusivo. 92.